Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos começando mais um Pode Falando, um programa que o interesse nosso é falarmos sobre as coisas do Reino de Deus com pessoas dos mais variados setores da sociedade, bem-sucedido em suas carreiras, que aqui dentro carregam, né, os princípios de um reino inabalável. E antes de nós começarmos o programa, deixa eu falar daqueles que nos promovem e permitem que a gente esteja no ar fazendo com essa qualidade aqui na 18 Filmes. Mandar um abraço pro Gil e para todo mundo da 18 Filmes também. A Transeles, uma transportadora que, com mais de 25 anos de experiência no mercado do transporte rodoviário, com importação, exportação e cargas gerais, localizada na cidade de Itajaí e uma posição estratégica entre os melhores e maiores portos da nossa cidade, da nossa região e levando cargas para o Brasil inteiro. Também a Logística Oliveira, que é referência em terceirização e de mão de obra qualificada. Você que tem uma empresa e precisa de terceirização de mão de obra, a Logística Oliveira está no mercado com muita credibilidade. Mais de 20 milhões em faturamento anual é o que eles gerem. E você também pode ser um franqueado da Logística Oliveira. Procure maiores informações e quem sabe a Logística Oliveira possa se expandir através de você para outros lugares da nossa nação. Também a Francelino Imóveis, há mais de 20 anos no mercado imobiliário, atuando com muita credibilidade na administração de imóveis para aluguel, compra e venda também, sempre com atendimento próximo do cliente, muito transparente, com um contrato de repasse mensal. Se você deseja transformar o seu imóvel em uma fonte de renda passiva, procura a Francelino Imóveis e você terá uma equipe de excelência ao teu dispor. E a Quality também Transportes, referência no transporte rodoviário de cargas, garantindo eficiência, qualidade e pontualidade de cada entrega, com base de valores sólidos de competência e transparência. O foco é o cliente. E com certeza, na Quality Transporte, você também será muito bem atendido. E, não menos importante, o nosso patrocinador master, a Uniporte Brasil, está no mercado há mais de uma década, conectando empresas e continentes através da logística internacional de importação e exportação, com sede também em Itajaí, pertinho dos principais portos do Brasil. E a missão da Uniporte é tornar a logística internacional mais simples. É o que a gente precisa, né? Simplificar a vida. Procure a Uniporte Brasil, eu tenho certeza que você fará ótimos negócios. E senhoras e senhores, o programa de hoje está muito especial. Estou recebendo aqui pai, marido, pai de 2 filhas, ele que é jornalista de profissão, atua na comunicação do rádio, na Menina FM e também muito conhecidinho da tela, certamente você sabe quem ele é apresentador do Balanço Geral na NDTV aqui de Itajaí e esta emissora que tem tanta credibilidade e ele está à frente de um programa muito importante. Senhoras e senhores, eu quero que você receba Moisés Stucker, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, né? Dividindo esse espaço precioso, esse espaço separado por Deus, eu creio, assim, para a gente bater um papo aqui. E realmente, é tudo que eu amo, né? Ser pai, ser dono de casa, dono de família, ser jornalista, que é a minha profissão, que eu já atuo há 26 anos, sempre na área de televisão e de rádio também. E é um desafio estar aqui sendo entrevistado, porque realmente eu vou dizer para você, não é muito confortável, não. Até tirei o óculos para ficar mais à vontade, né? Para me sentir assim um clima mais de casa, porque sem esse aqui eu não enxergo muito direito às vezes, mas enfim. Vamos lá, fica à vontade, faça essas perguntas, porque é no mínimo estranho, né? Eu nessa posição de ser entrevistado, realmente tô me sentindo assim, ó, fora do aquário. Mas eu quero começar com uma pergunta que ela é desconfortável. Vamos lá. Porque a gente conhece o Moisés da televisão, da rádio, ouve a voz do Moisés, os amigos, tem as impressões das pessoas sobre o Moisés, mas o Moisés pelo Moisés, por Moisés, quem é? Vamos lá, eu sou muito transparente, Fernando. O Moisés da televisão, o Moisés da rádio, é o Moisés da vida real. Eu procuro ser uma pessoa... Claro que a gente tem os problemas, a gente tem os desafios. Passei por um processo de mudança, que saí de uma zona de conforto, que você vem de uma outra cidade,
já estabilizado, com teu imóvel, tudo certinho, tendo o teu ganha-pão, tua qualidade de vida, enfim, e aceitar um desafio de mudar para Itajaí, de voltar para uma cidade de que me acolheu de uma maneira muito especial, de que eu construí a minha vida nessa cidade, mas é um turbilhão na cabeça, né? Mas mesmo assim, Moisés, o que eu vou te dizer? O Moisés da TV e da rádio é o Moisés da vida real. É um Moisés feliz, é um Moisés que gosta de respeitar as pessoas, é um Moisés que cuida na opinião que vai expressar, porque é uma responsabilidade gigantesca que a gente carrega nas costas de emitir uma opinião popular e fazer com que as pessoas confiem em você, em fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está dizendo, mas eu procuro ser transparente. É claro, Moisés da vida real é um cara cheio de problemas, é um cara cheio de desafios, é um cara que às vezes não está feliz naquele dia. Na TV e na rádio você tem que esquecer disso, você tem que ser profissional, mas é um cara que gosta de expressar e gosta de transmitir aquilo que ele é na vida real para telinha e para as ondas do rádio também. Acredito que esse é um desafio da pessoa pública, né? As pessoas entenderem que apesar de ela ter um lugar público notório, é um ser humano com as dificuldades, com os desafios, com as vulnerabilidades. E às vezes as pessoas idealizam talvez um padrão moral, social, filosófico, espiritual em pessoas que elas veem todos os dias e que de certa forma são referências para suas vidas e acabam não entendendo que o ser humano também tem as suas dificuldades, né? Um dia eu li uma frase que eu não me lembro de quem era, mas a frase dizia assim: você quer destruir o seu ídolo? Conviva com ele. Né? Simplesmente Boa. pelo fato de você se decepcionar, mas é humano. Deu uma topada. Jesus Cristo foi traído por Judas. Eu costumo dizer que provavelmente a traição que Jesus sofreu por parte do Judas não começou simplesmente por causa do dinheiro, mas por conta da humanidade de Cristo no dia a dia, que Judas começou a reparar e olhar: poxa, mas ele tropeça? Ele tem dor de barriga? Ele é ser humano? Será que é mesmo filho de Deus? Porque ele idealizou alguém que de fato Jesus era, mas numa condição humana. Como é que você lida com isso? Com pessoas que talvez te cobram mais do que você precisa entregar, sabendo e tendo a consciência de tudo que você precisa fazer, e tá aí a tua responsabilidade, a tua credibilidade, que é incontestável, mas tem ali a humanidade do Moisés e talvez pessoas idealizando ou idolatrando a figura pública. Como é que você lida com isso? Olha, Fernando, eu creio que assim como Jesus lidou, a gente lida naturalmente com essa situação. Porque não se constrói uma carreira de apresentador de um dia para a noite, né? A pessoa, tem muita gente que fala assim: nossa, mas tem sorte, né? Você é apresentador do Balanço Geral, da NDTV Record, você é apresentador da Menina FM, do Bote a Boca no Trombone. Cara de sorte. São 26 anos de caminhada, né? Eu comecei como cinegrafista, como editor de imagem, como editor de texto, daí depois repórter, editor-chefe, para chegar na carreira de apresentador. Então, é uma caminhada de 26 anos. Eu creio que assim como Jesus construiu a caminhada dele com naturalidade, quando menino, quando moleque, vamos dizer assim, não foi aprendendo? Exatamente. Aos poucos. E a gente crescendo em estatura e graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Exato. E é assim que acontece conosco. Eu lido com isso, com esse desafio, de uma maneira muito profissional e muito natural. Porque você vai subindo um degrau de cada vez e a tua transformação, a tua vida vai acontecendo e você começa a lidar com essa situação de uma maneira muito tranquila, muito transparente e natural. Por exemplo, as pessoas me veem na rua: nossa, mas como você é diferente, você parece um cara mais sério na televisão, né? Também tô todo arrumadinho, de terno, gravata, e na rua eu sou mais um. Eu gosto de ser mais um, Fernando. Eu gosto de viver, vamos dizer assim, no, entre aspas, anonimato, sabe? De não ser notado, de passar por um mercado assim, curtir a minha família, claro. A gente é ser humano gosta de receber elogio, carinho, é normal. Eu acho que isso faz parte, né, de um, vamos dizer assim, com toda
a naturalidade, com toda a humildade possível, de um ego que faz parte do ser humano. Uhum. Vamos separar o lado humano, né? Vamos separar a alma de corpo e de espírito aqui. A tua alma te diz, nossa, o Moisés, o apresentador da Record, da Menina FM, enfim. Agora, meu espírito já me puxa para outro lado. Né? Não, peraí, eu tenho que ser mais um, eu tenho que ser um cara humilde, eu tenho que escutar os outros, eu tenho que aprender todos os dias. E se o pessoal vai no mercado, vai num cinema, vai num shopping, vai ver aquele Moisés de chinelo, de bermuda, de barba para fazer. Enfim, eu acho que esse processo, ele deve ser natural. Claro, com a responsabilidade que você tem que ter de, opa, peraí, eu também sou a voz de uma grande população. Porque a gente dá a oportunidade de trazer as dores do bairro, as dores de uma comunidade, os problemas de uma sociedade, para que a sociedade tenha voz mediante um mediador que é o Moisés Stucker. Tem uma grande responsabilidade nisso tudo, mas eu procuro agir com naturalidade. Por exemplo, é degrau da vida. Você vai escalando, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai buscando leituras, vai buscando algum treinamento, mas nunca perdendo a essência de ser o Moisés, aquele moleque que adorava jogar bola, adorava jogar um videogame, adorava, né, bater um papo comum como qualquer outra pessoa. Nós estávamos falando local ali fora sobre a realidade hoje da comunicação, a credibilidade e audiência da NDTV na nossa região. E você estava me relatando que a NDTV em Itajaí é uma das maiores audiências do Brasil das televisões regionais. Ao que você atribui essa audiência tão massiva dentro aqui da nossa região? Em quantas cidades vocês estão hoje? Olha, a gente tá em quantas cidades você me pegou, porque é muita gente. Nossa programação abrange aí cerca de 300 mil pessoas todos os dias. Nosso balanço geral local aqui pega Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Brusque, Balneário Camboriú, Itapema, Meia Praia, que mais? Me ajuda aí. Até a divisa com Barra Velha ali, daí vai para Ilhota, Pissarras, Luiz Alves, toda essa região do litoral norte. Isso a rádio ainda, né? A rádio também A Rádio Menina vai um pouco mais longe, né? Porque ela tem um sinal ali que eu tava lá em Corupá, depois de Jaraguá do Sul, eu tava escutando a Rádio Menina. A hora do trombone é que hora? 6 horas da manhã. 6 da manhã. Das 6 às 8h30 da manhã. Ou seja, que hora que o jornalista tem que estar atualizado já para começar o dia? Ah, não tem hora, né, Fernando? Eu acho... Vou te simplificar a minha rotina diária. 4h20, 4h15 da manhã, acorda, faz uma boa oração como cristão, né? Entrega o dia para Deus. Eu acho que essa é a grande diferença para você ter um dia, não digo um dia perfeito, porque ninguém tem um dia perfeito, mas um dia agradável e um dia assim de que você pode ter a certeza de que teus problemas... Esperançoso, talvez seja. Larga o fardo. Deixa o fardo, né, para Jesus carregar, às vezes, que faz parte e é muito mais agradável e a gente consegue viver muito, muito melhor. E aí 4h15, tomo um banho, né, faço minha oração, tomo um banho, vou pra rádio, chego lá umas 5h30 da manhã, já atualizado, porque à noite eu vou desligar por volta de umas 11 da noite, eu vou apagar, né, e aí começa o programa ao vivo, demanda diária e população participando, enfim, a gente se atualizando das notícias que vão acontecendo aqui na nossa região. Às 8h30 acabo, bote a boca no trombone, daí eu dou uma respiradinha e já vou pra TV. Chego lá umas 9h30, 10 horas, aí já começa a produzir o que vai entrar no balanço geral às 11h30 da manhã. Tem uma equipe boa, uma equipe competente, grande lá, já preparando o programa também. E aí às 11h30 já tô no ar, até 1h20 da tarde. E tem que estar atualizado, levando a informação, se atualizando. Acaba o programa, muitas vezes eu vou fazer uma pauta à tarde, uma reportagem, porque eu tenho essa essência. Você me perguntou, né? O que faz, Moisés, esse grande sucesso de audiência da NDTV Record aqui na nossa região? É justamente valorizar, Fernando, a rua, valorizar o bairro, valorizar a região, valorizar a cidade, valorizar o nosso estado. Esse é o DNA da televisão, é o DNA da Rádio Menina, da NDTV Record, e esse é o grande sucesso.
é a voz, é a valorização. E aí eu vou para casa, chego em casa umas 5 horas da tarde, aí escrevo uma reportagem pro Portal Menina, daí fico com a minha família também, né, que eu adoro, tenho uma bebezinha pra cheirar de 7 meses, tenho uma filha adolescente, 14 anos, sabe como é que é, né? E tenho uma esposa linda, maravilhosa, então tem que ter esse tempo de qualidade em casa também, e eu dedico um bom tempo de qualidade ali pra casa. E aí, por volta de umas 10 horas, eu dou mais uma zapiada nas notícias, o que tá acontecendo, pra eu dormir meio atualizado. E fora os compromissos que eu digo que são compromissos que a gente tem, os compromissos com Jesus, né? De estar nas comunidades, de estar na igreja, participar de cultos, de encontros, de células, enfim. Eu gosto muito disso também. É uma rotina um pouquinho A desafiadora. gente já vai entrar nesse assunto, mas ainda na questão jornalística. Você vai você vai me bloqueando aí, porque eu gosto de falar, né? Não. Vai me cortando, meditando. Pra mim que tô nesse início de carreira de entrevistador, Não, tá indo bem, tá se saindo tá bem ótimo, demais. porque a gente não precisa, o convidado flui. Eu acho que a dificuldade, talvez aí você me ajuda, porque você já deve ter tido essa experiência. E quando o convidado é de poucas palavras? É complicado. É melhor frear ou empurrar? Aí que tá. Depende, Fernando, da situação, depende. Por isso que você tem que estar muito bem preparado. Tem que saber do assunto, você tem que estudar, porque se você chega para uma entrevista e o entrevistado não flui, se você não tem um pouquinho de conhecimento do assunto, acabou a entrevista em 2 minutos. E às vezes é uma entrevista que você tem que cumprir uma tabela de tempo, até porque é uma entrevista comercial, uma entrevista, né, que envolve um relacionamento, né, vamos ser bem sinceros aqui, de grana, Sim. né, de parcerias comerciais com a emissora. Você tem que cumprir aquele tempo. Se você não está atualizado aí, mas você tem que empurrar. Tem que provocar o entrevistado a tentar. Mas a gente não tem muito problema com isso, não. Eu acho que a experiência, no começo eu tinha mais problema com isso. Mas a experiência, o know-how que você vai adquirindo com o decorrer do tempo, você tem muito a ver com deixar o entrevistado à vontade, sabia disso? Um bate-papo bom no início, antes da entrevista, dar uma descontraída, enfim, falar para ele que tá tudo certo, que é uma conversa normal, faz toda a diferença na hora e o microfone acende aquele vermelhinho e vai pro ar, sabia? Dentro do ambiente religioso, nós temos a prática de motivar as pessoas ao relacionamento, à comunhão, à unidade, à igreja, né? É muito saudável quando ela tem interação. Eu costumo dizer que a gente serve a Deus no outro. Deus nos criou para relacionamento e a humanidade precisa. E você estava falando agora há pouco sobre a tua dedicação de sair, né, do estúdio, de trás das câmeras, daquele ambiente tecnológico, digital, e ir para a rua, ver gente, falar com gente. E você falando, eu estava pensando aqui que, na verdade, esse desejo de Deus pelo relacionamento, pela interação, ele é muito superior ao encontro religioso. É para a vida. No teu caso, provavelmente, não se deslumbrar com a lente de uma câmera que está ali te filmando, com pessoas que estão te servindo, todo um editorial de jornal, entregando talvez uma pauta na tua mão pronta para você apresentar, mas ir lá e interagir com pessoas, ter cheiro. Eu costumo dizer no ambiente religioso e na igreja que eu pastoreio que o pastor precisa ter cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro de ovelha porque um pastor ausente do rebanho, ele não tem essa interação, ele não tem essa intimidade. E no teu caso não é diferente, como você é um apresentador, um cara público do jornalismo, da televisão, do levar e entrar na casa das pessoas todos os dias, é necessário também, tanto quanto no ambiente religioso, você ter cheiro de gente, né? Mas muita gente não entende, tá, Fernando? E aqui eu tô sendo muito sincero e transparente. É difícil. A nossa posição hoje, né, como apresentador, por exemplo, do programa jornalístico mais importante da região, e tô falando da rádio e da TV, graças a Deus, Jesus me resgatou. Graças a Deus, eu entendi o evangelho de Jesus Cristo. Porque isso tem me ajudado, e tem me ajudado muito, Fernando.
a pedir todos os dias para Deus humildade, sabedoria e saber dosar. Porque entra na cabeça, sobe na cabeça. É muita oferta. Você está em evidência o tempo todo. Onde você vai, você é conhecido. Onde você vai, as pessoas querem tirar uma fotografia com você, querem conversar com você. E eu dou graças a Deus, que Ele me resgatou, de que Ele me botou para dentro de uma comunidade, de uma igreja, de que Ele me colocou pessoas na minha frente que pudessem me ensinar esse amor, que pudessem me ensinar esse pastoreio, que pudessem me ensinar o evangelho. Seria diferente, eu tenho certeza, porque eu já fui diferente. Tornar o Moisés alguém que replica o caráter de Jesus, né? Jesus, ele foi alguém muito famoso ao seu tempo, requisitado por todos, podendo ficar nos palcos das sinagogas, mas Jesus escolheu sair, ir para a rua, ir para os desertos, ir para os valados, para os vilarejos, exatamente para ter esse contato, essa interação com as pessoas e poder ser de fato uma testemunha do reino, né? E aqui a gente começa a entrar nesse assunto. O Moisés entendeu que, apesar de ter o seu trabalho secular, a sua profissão, a sua vocação jornalística, mas acima de tudo isso, tem um cara que é um embaixador do reino de Deus e que esse reino se manifesta não com legalismo, religiosidade, com misticismo, enfim, com dogmas, mas com interação e com relacionamento. E na tua profissão, de novo, está em, de fato, lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, tocar nas pessoas, ir pra rua, é isso. E tá longe de ser perfeito, tá, Fernando? Tá muito longe, assim. Muitas vezes eu me pego pedindo perdão a Deus. Sabe, de soberba, de, às vezes, ignorância. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não, porque o ser humano, cara, a nossa mente, ela trai a gente o tempo todo. E se a gente não souber lidar com a situação, sobe pra cabeça e você vira um nojento, você vira... Mas eu vou tentar resumir assim, tentar te fazer entender o porquê que eu decidi me policiar e realmente ser um Moisés, assim, do povo, vamos lá, me misturar com o pessoal nas reportagens, nas ruas. Eu chego assim, as pessoas... E isso é muito legal pra mim. É uma satisfação enorme que as pessoas falam, nossa, mas eu pensei que tu fosse diferente, né? Que tu fosse intocável. Não, cara, lá eu sou mais um. Eu gosto de ser a voz daquela pessoa, eu gosto de entender o que ela tá passando pra transmitir numa reportagem o que ela quer realmente, o que ela precisa realmente. E isso... Só Deus, porque, rapaz, se eu for te contar a minha vida pessoal, a gangorra que eu fui, entre aspas, do céu pro inferno, e eu tenho hoje a noção e a consciência de que se eu tô aqui nesse lugar que eu tô hoje, é porque Deus permitiu, Deus me colocou. E existe um propósito para isso. E eu não posso, de jeito nenhum, colocar a minha vontade acima desse propósito, da responsabilidade dada por Deus para mim, para desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Porque Ele teve que me levar no fundo do poço, eu não ter R$1 para comprar um pão, vindo de uma vida financeira muito boa antes disso, muito boa, mas Ele teve que me levar lá embaixo para me fazer entender de que essa promessa, que eu recebi essa promessa de que eu seria apresentador, e essa promessa realmente veio dele e teria que ser cumprida e teria que ter um propósito para que essa promessa acontecesse. Vamos entrar nessa seara. Você disse, você começou o programa falando sobre voltar. Voltando para esta terra, voltando para essa cidade, para o trabalho, para a profissão que você está. Se você voltou é porque um dia você foi. E eu me lembro a primeira vez que a gente se encontrou lá na igreja e eu olhei para você... Nem me veio na cabeça o Moisés da televisão, me veio na cabeça o Moisés do CAU, da Univale. Na hora que eu olhei pra você, eu pensei, eu estudei com esse cara. A gente estudou junto na 5ª série ou na 6ª série na Univale, e aí foi a primeira coisa que a gente conversou, e de fato, estudamos juntos, porque desde criança você não nasceu em Itajaí, mas morou em Itajaí desde a infância. Como é que foi a tua infância aqui? Nasci em Santa Maria, vim muito cedo pra cá, 6 meses de vida, então minha vida, minha infância...
é Itajaí, é Balneário Camboriú. Então eu digo que eu sou peixeiro, que eu sou daqui, porque eu não tenho raiz nenhuma com o Rio Grande do Sul. Só nasci, mas vim pra cá, morei minha vida inteira aqui até 2005. Estudamos no CAU junto e foi a mesma sensação que eu tive, né? Até porque quando eu voltei aqui pra Itajaí, lá em casa a gente decidiu, olha, a gente tem que procurar uma comunidade, uma igreja, né? Somos evangélicos, eu e a Tatiana, minha filha também, a Giovana, vai fazer 14, é batizada já. Somos evangélicos e precisava procurar uma comunidade para conviver, até porque faz parte, a gente gosta disso, a gente gosta de viver, né, numa comunidade evangélica. E aí a gente procurou algumas denominações até chegar na CI. E quando eu te olhei assim, pregando no culto, eu falei, cara, eu conheço esse rapaz, da onde que é? Daí eu cheguei mais perto, né? Falei, o Fernando, meu Deus, rapaz, estudamos juntos na quinta, sexta, quarta série, sei lá como é que foi. Ele era bom no estudo, ele era. Eu era a turma do fundão que também se forma assim na... Turma do fundão, eu lembro de ti. Mas é melhor, deixa quieto esse passado, né? E me diz uma coisa, quem entrevista sou eu. Vai. Me diz uma coisa, nasceu no lar cristão, não? Como é que chegou o evangelho na tua vida? Nasci num lar cristão e eu adoro a palavra de Deus, cara, por causa disso. Nasci num lar cristão, meus pais luteranos, igreja luterana, evangélica luterana do Brasil. Fiz a minha confirmação na igreja luterana. Com 14 anos eu era regente do coral da igreja luterana. É de descendência alemã também, não? Da família? Descendência alemã, sobrenome Stucker, né? Então o luteranismo é muito forte na Alemanha, né? E aí, frequentamos sempre a igreja luterana aqui em Balneário Camboriú, mas, sabe, aquele desvio dos 15, 16 anos, começa segundo grau, faculdade, morar em Balneário Camboriú. Foi aí também que eu fui dar uma volta em lugares Balneário Camboriú, aí começa a experimentar coisa que não deve experimentar. Aconteceu comigo, desviei da igreja, fiquei um bom tempo desviado, casei desviado, tanto é que só casei no protocolo, fui casar na igreja católica. Mas eu nunca fui católico, minha esposa era católica. Bom, vamos lá, vamos casar, mas eu não tinha entendimento nenhum. Uhum. Achava que era importante casar, casei. E... Com quantos anos? Casei com 25 anos. São 18 anos já casado. Casado 23 anos com a minha esposa já, com a Tatiana, desde a época de namoro, noivado e casamento. E um bom tempo fiquei desviado, não frequentava igreja nenhuma. Mas a palavra de Deus é fantástica, né? Não tem? Ensina os filhos... É isso. Fica no ali caminho dentro. Que ele nunca se desviará. Pode até, né, dar uma cambadinha pra esquerda, pra direita, mas um dia volta. E graças a Deus, Fernando, graças a Deus, esse dia aconteceu em 2017. Lá em Blumenau, morava em Blumenau. Só pra resumir. Saí daqui em 2005, fui para Curitiba tentar voos mais altos profissionais, desviado, né? Bem desviado, não queria saber de igreja, mas meti minhas caras, consegui um bom emprego lá, numa emissora de televisão em Curitiba, realizei sonhos, como cobrir Copa do Mundo na África do Sul em 2010, acompanhando a seleção brasileira, então construí uma carreira sólida no jornalismo, mas sem Jesus. E ganhando bem, era editor-chefe, minha esposa também com negócio, bombando. Em 2010, 2011, a gente ganhando muito dinheiro, moto importada, bike, carro, restaurante. Só que sem Jesus. O que aconteceu? Perdemos tudo. Quando chegamos em Blumenau, a gente, em 2017, não tinha nada. Moramos numa casa de favor. Perdemos o nosso apartamento em Curitiba. Moramos numa casa de favor, já com uma filha pequena. A Giovana tinha 5 anos na época e dependendo de amigos, de pai, de família para botar um pão dentro de casa. Um cara que ganhava 25 mil reais em 2010, 2011, não ter dinheiro para comprar um pão em 2017 é humilhante. Mas sem Jesus. Foi aí que, graças a Deus, e cara, eu louvo a Deus todos os dias pela sabedoria da minha esposa dentro do meu lar. Ela não aguentava mais, chorando, foi cair numa célula lá em Blumenau, da PIB, Primeira Igreja Batista, que hoje é Shalom, a Igreja Shalom.
E aí ela começou a frequentar e eu falava, não vou, isso não é pra mim, não tem jeito. Até que chegou uma hora, meu irmão, que eu já tava desistindo de tudo. Falei, eu vou nessa célula. Casamento destruído. Separação, eu falando, eu vou sair de casa, eu vou me separar, não aguento mais, não te quero mais, eu vou seguir minha vida. E Jesus foi lá e me resgatou. Rapaz, 2017. Aí eu comecei a... No dia que eu fui nessa célula, eu falei, minha vida mudou pra sempre. Falei, é aqui que eu quero estar. Cara, minha vida virou. Moisés saiu de não ter R$1 pra comprar pão, 2017, 18, 19 fui contratado pela NDTV em Blumenau. Comecei como repórter, a vida começou a andar e aí começaram as promessas na vida. Me batizei, minha esposa se batizou, nossa filha se batizou. Olha só. E Jesus foi cumprindo as promessas. E a gente nunca barganhou, Fernando, nunca barganhou. Eu gosto muito da Bíblia, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. E é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, é esse, sabe? Deixar o tempo de Deus, cara, sem agonia. Vamos deixar Deus fazer as coisas. Às vezes as pessoas perguntam a definição de graça. A graça de Deus, né? Que manifesta-se salvador a todos os homens. Eu costumo dizer que a graça de Deus é quando o Senhor nos livra de nós mesmos. Não tem graça maior do que ser liberto de si mesmo, porque de fato nós somos, sem Deus, um perigo para a nossa própria existência. A palavra vai dizer que é a insensatez do homem que distorce o seu caminho, porque você falou assim, eu estava vivendo tudo, dinheiro, fama, acessos, e de repente eu perdi tudo. Talvez alguma pessoa entenda assim, pô, mas será que é Deus lhe castigando, Deus lhe punindo? Não. São minhas escolhas, foram minhas escolhas. A nossa insensatez distorce o nosso caminho, mas tem gente que ainda se ira contra Deus. Mas o Deus da graça é esse Deus que, apesar de nós mesmos, quando ele encontra um coração contrito, quebrantado, se autodestruindo, mas clamando por socorro, a graça vem, né? Mas ele foi tão bom comigo favor, que ele vem. me fez, eu esqueci dele. É. Eu nem reclamei, nem falei mal de Deus, eu esqueci dele, cara. E acho que isso fez toda a diferença. Mas ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Eu tenho da certeza oração que não. e do ensino do discipulado lá da infância. Tem uma semente ali dentro que tem que frutificar, né? É isso aí. E de lá pra cá, conseguimos comprar um outro apartamento em Blumenau. Foi um milagre de Deus esse apartamento na nossa vida, porque a gente não tinha condições, né, financeiras, mas Deus proveu. Compramos à vista um apartamento. E aí Deus só foi fazendo. Daí me trouxe pra cá como apresentador. Hoje a gente tem uma vida extraordinária, não digo financeira, é uma vida extraordinária. Tenho 2 filhas maravilhosas, uma esposa que me entende, me compreende e continua com uma sabedoria que me põe no trilho. A minha casa é abençoada graças à sabedoria da minha esposa, cara. Ela que me mostrou o caminho, que falou, vem comigo, porque existe uma promessa aí. E isso é bíblico também, né? A mulher sábia edifica o seu lar. É verdade. E a tola com a sua própria mão, né, o destrói. De fato, esse potencial que é dado à mulher de, dentro do lar, ser aquela que firma as estacas, estabelece, né, as estruturas, edifica de fato um lar. E o marido tem ali dentro um refúgio, uma fortaleza, uma renovação, uma estratégia. A mulher, ela é muito semelhante na relação, né, se o homem é o cabeça, muitas vezes se referindo ao próprio Jesus, que é o cabeça também, né, da igreja, no sentido de que o homem tem a responsabilidade da provisão, da direção, do zelo, da proteção. Mas a mulher, ela é muito semelhante ao Espírito Santo, que é o conselheiro, que é o ajudador, que é o que intercede com gemidos inexprimíveis, que é aquela mulher que, na sua sabedoria e no seu coração dócil, se o homem é o cabeça, ela sabe seu pescoço, né? É verdade. Virar essa cabeça pro lugar, olha pra lá, olha pra cá, né? Aponte nessa direção. Homens que têm esta dádiva de Deus de terem casado com mulheres sábias, de forma inevitável se tornarão vencedores, né? Mas tem que escutar, tem que saber escutar. Exato, a mulher. tem que ter E hoje, decisões lá em casa, minhas decisões não são tomadas a sós. Eu procuro. Como é que você lida sempre com isso? Porque eu tô falando aqui de algo que em teoria é dessa forma, mas na prática, muitas vezes, nós somos reativos.
Vamos lá. Não, mas... Impulsivos. Às vezes a mulher, a gente sabe que ela tá com a razão, mas ela fala e a gente não quer dar o braço a torcer. Como é que você lida com isso, com essas... Olha, eu aprendi na marra, né, meu amigo? Eu aprendi na marra e hoje eu escuto muito. Tanto é que quando foi pra vir pra cá, sair de Blumenau pra vir pra cá, porque lá em Blumenau a gente tava com uma vida estabilizada, casa, eu fazia parte do Ministério de Louvor da Shalom, então tinha uma responsabilidade dada por Deus que eu não podia largar, né? Então, o que a gente fez? Você toca, canta? Eu toco, canto, né? Então adoro minha filha também, canta, toca, recebeu um dom maravilhoso de Deus, que a voz dela é maravilhosa. Atenção, Alelon. Alelon Música. Tem alguém do Alelon aí me ouvindo? E a gente gosta disso. A gente gosta de louvar o Senhor sempre que a gente pode. E hoje, lá em casa, as canções são só louvores. Legal. Só louvores. E aí, o que eu tava falando mesmo? Sobre a sua esposa e aí, eu aprendi a escutar. Tanto é que quando foi pra vir pra cá, pra Blumenau, pra Itajaí, agora em 2024, finalzinho de 24, olhei pra ela, e aí? Vamos, não vamos? Daí ela falou pra mim, vamos orar? Você recebeu o convite pela NDTV? Pela NDTV. Proposta, humanamente, irrecusável. Apresentador, salário melhor, enfim. No mundo, tô indo hoje. Mas ela olhou pra mim assim, vamos orar? Vamos saber qual que é a vontade de Deus? Eu pensei assim, entendi. Sim, senhora, vamos orar, né? E aí pedimos pra Deus, se for pra que a gente vá... Olha aí o Espírito Santo, nós não sabemos como orar, mas aí ele nos ajuda, é a figura da mulher dentro de casa. E eu lembro até hoje, né? A oração foi simples, Fernando. Às vezes as pessoas, elas travam porque elas não sabem, como é que eu vou orar? Cara, conversa com Jesus, como se a gente estivesse conversando. A conversa foi simples, eu lembro até hoje, foi só isso, ó. Senhor, se for da sua vontade para que a gente vá abrindo os caminhos sem a gente fazer força nenhuma, mostra pra gente, né, por meio de amigos, por meio de pessoas, por meio de sinais, enfim, e Deus foi mostrando. O CI, nós tivemos já um primeiro contato, você disse, né, lá no CI de Blumenau com o pastor João, o Carioca, e a NDTV sempre foi muito parceira da igreja, no sentido das campanhas que eles fazem de agasalhos, na hora no tempo do inverno, enfim. E aí, você teve um contato lá. Aqui em Itajaí, em relação à igreja, como é que foi que você encontrou assim o CI? Como é que foi que vocês decidiram ficar na igreja? Você disse que você visitou vários ministérios e tal. Vamos lá. Eu visitei vários ministérios e, mais uma vez, oração. Deus, nós precisamos de um local onde a gente continue, né, doando e recebendo o que a gente aprendeu na PIB, na Shalom, que é o quê? É palavra de Deus, é Bíblia. Lugar onde não se prega a palavra de Deus, onde não é a essência, né, de qualquer reunião, eu não acredito, Fernando. Estou sendo bem sincero. Visitei alguns ministérios e não senti no coração. Conversava com Deus, aí olhava para minha esposa, não é aqui, né? Não é aqui. E aí a gente foi convidado pelo Romano, pastor Romano, que a gente foi numa festa de aniversário de uma coleguinha da Giovana, da minha filha, e o pastor Romano estava nessa festa. Ele, o Júnior, a filha do Júnior. E aí ele convidou, vamos lá. Eu conversei justamente isso com o Romano. Falei, Romano, eu tô numa lida aqui que eu preciso visitar um ministério onde eu continue a receber e a dar o que eu aprendi, que é a palavra de Deus, que é essa questão de célula, de comunidade, de casas, de levar o evangelho para fora da igreja, de que igreja não é um templo, igreja é a gente, é cada um no mundo, levando um carinho, um amor, um alimento, enfim, recebendo também. Isso para nós é a igreja. Eu aprendi assim, eu aprendi que esse é o propósito do evangelho e de uma igreja no mundo. E aí, fui nesse culto no começo do ano, na verdade, né? De 2025. E a primeira coisa, quando tu subiu ali no púlpito, tu já de cara... A palavra de Deus diz o seguinte, né? Vamos lá. Em Efésios, falei, opa, já começou do jeito que tem que ser. E aí, durante toda a tua palavra, várias e várias vezes, tu citou a palavra de Deus. Né? Baseado em versículos. E eu olhei pra Tatiana, a gente só se olhou, Fernando.
A gente não precisou falar mais nada. O Espírito Santo falou, é aqui o lugar de vocês. Onde a palavra de Deus é o que mais importa. Amém. Eu aprendi a amar a Bíblia Sagrada observando meu pai. Meu pai sempre foi um homem assim de muito temor e fidelidade à Escritura. Porque eu entendo exatamente isso. A minha função enquanto mensageiro é levar para dentro do coração das pessoas aquilo que a Bíblia diz que ela é, uma espada, uma semente, algo que você cita um texto, mas ele não é simplesmente uma letra. Ele é avivado pelo Espírito na aplicabilidade da vida comum, do dia a dia. Gosto muito de pensar que a igreja poderosa, ela não é a igreja do domingo, ela é a igreja da segunda. No domingo a gente é abastecido com toda essa palavra e na segunda-feira não se trata de pessoas que decoraram um versículo, se trata de pessoas que aprenderam um princípio incluído dentro daquele texto e aí aplicam. E aqui me vai a pergunta, como é que você faz para... Você falou sobre a importância da igreja ser um instrumento no mundo de pregação, de propagação, só que no mundo a gente não prega com a liturgia do culto, com a oratória da palavra, o discurso evangélico. A gente prega com a vida esses valores. Como é que você consegue, na tua profissão, na tua carreira, no teu mundo, né? Porque você tem um mundo que você convive. Nesse mundo, conseguir aplicar, tornar a palavra do Senhor a prática no dia a dia, na tua vida e te tornando aquilo que Jesus falou, uma candeia, uma luz, um sal, uma referência, alguém que inspira, uma testemunha. Como é que você consegue fazer essa aplicabilidade do culto de domingo durante a semana? Vamos lá. Eu não gosto de ser aquele crente chato. Tô sendo bem transparente contigo aqui. Eu acho que a gente perde muita gente, né, por ser aquele crente chato. Olha, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, tá louco, né? O que Deus vai pensar? A gente é ser humano, meu. A gente tem que entender que a gente é ser humano, de que a gente é cheio de pecado, de que a gente tem que pedir misericórdia todos os dias pra Jesus, pedir perdão todos os dias pra Jesus. E a gente tem que ter... a minha estratégia é ter a linguagem da pessoa que não conhece Jesus. Não adianta chegar, glória a Deus, meu irmão, vem pra cá. Não. O evangeliquez, né? Não, eu preciso mostrar de que ser cristão, de que carregar o evangelho, de que levar o evangelho é um negócio normal. É um estilo de vida. Me entende? Não é uma cultura, né? É uma cultura, é um estilo de vida, cara. Eu tô te perguntando isso porque tem tanta gente que tenta desassociar a sua prática de fé no que diz respeito à sua rotina de ir para uma igreja num domingo, de ser membro de uma denominação, achando que aquela carteirinha ali é o seu validador, né? Diante de Deus e acabam que dizem, olha, lá fora eu não gosto de misturar as coisas, mas como é que você deixa... Como é que você tem dupla personalidade? É óbvio que não se trata de religiosidade, mas tem uma cultura implantada que não dá pra você ser outra pessoa senão o Moisés que o Senhor te tornou. Não, todo mundo sabe, minhas redes sociais, eu não escondo, eu tô no culto, eu posto o que eu quiser, um vídeo, um louvor, né? Glória a Deus, assim, não com essas palavras, mas tô aqui, tô no meu momento. Ação de graças, né? Ação de graças, eu sou transparente. Durante o programa, se você perceber, sempre que eu posso, eu falo, graças a Deus, né? Deus abençoe, enfim. É sutil, mas mandando uma mensagem de que Deus está sempre acima de tudo. E de que a gente tem que sim confiar nele e entender o porquê as coisas acontecem, por que aquilo ali tá sendo realizado e qual que é o propósito daquilo. É Deus em primeiro lugar, meu irmão. E é um negócio que eu não negocio. Eu vou te contar uma história bem breve, assim, e aqui muitas pessoas vão me julgar, eu tenho certeza, por causa disso. Mas é a minha posição, não escondo de ninguém, sou cristão e sou conservador. Teve uma oportunidade que a gente ia fazer uma transmissão ao vivo, Dia dos Pais. E o meu emprego estava em jogo ali. Eu era repórter, cheguei na loja, presente para Dia dos Pais. Né? Um acordo comercial.
Era uma transmissão ao vivo, comprado o espaço para fazer a propaganda, entre aspas, da loja, mas fazer ao vivo dos presentes ali. E aí eu cheguei e olhei aqueles presentes de mulher no Dia dos Pais. Eu perguntei para a pessoa responsável o seguinte: o que é isso aqui? Aí ela me respondeu assim: não, porque tem mãe que é pai, né? Eu falei: negativo. Falei: pai é pai e mãe é mãe. Vamos arrancar esse presente de mulher porque nós vamos fazer a transmissão ao vivo do presente do Dia dos Pais. Não, porque é um absurdo isso, não sei o que. Eu falei: é um absurdo para você, mas os meus princípios são inegociáveis. Peguei o telefone, liguei pro meu gestor e falei: olha, se tu quiser que fique do jeito que tá, então tu traz outro repórter aqui no meu lugar, porque eu não faço. Não, mas tu tem que fazer, tu é profissional. Eu falei: sou profissional, mas sou cristão e sei das minhas responsabilidades e defendo os meus princípios. E pai é pai, mãe é mãe. Bom, desliguei o E telefone. nada se pode contra a verdade, né? As pessoas às vezes confundem o conservadorismo com retrocesso. Conservadorismo é você sustentar, manter e proteger os marcos antigos e elementares que nos trouxeram como sociedade até aqui, e que se forem destruídos, a humanidade deixa de ser aquilo que ela basicamente precisa ser para existir. O homem, a sua mulher, a sua prole. Claro que no meio disso existe a liberdade de cada indivíduo querer ser o que bem entender e Fazer desejar. suas escolhas, enfim. E tá tudo bem. O problema é você impor a tua decisão. Olha a minha responsabilidade como perante marco a muitas social. famílias. Entendeu? E assim, você fez isso e aparentemente é desgastante, mas é sobretudo protetor, né? Protetor. E olha, e Deus me honrou. Deus me honrou e me promoveu. E me levou ao topo da minha carreira, que é de apresentador. Olha só. Falei: não vou fazer. Se outro repórter quiser fazer, ele que faça. Mas tu vai fazer? Eu falei: não vou fazer. E A gente vive uma crise, né, de credibilidade. De forma genérica mesmo, né? A sociedade desacreditada e desacreditando também. E alguns setores mais, né? A gente vê a política, né? Já há muito tempo o estigma, né, da corrupção quase que generalizada, pelo menos na opinião pública, né? A gente vê hoje setores de poderes, né, estabelecidos como o judiciário também muito afetado com o descrédito por parte da sociedade por conta das coisas que a gente vê. E o jornalismo também. A gente vê o jornalismo também outrora tão aceitável, né, diante da população. Eu me lembro de um tempo em que eu tenho 44 anos, a sua idade é a minha também, e eu me lembro de jovem, adolescente, qualquer matéria, qualquer programa, né, que estivesse na televisão, que estivesse dando uma notícia, a gente não colocava em dúvida a notícia. É verdade, está sendo dito. É verdade. Hoje a gente descobre que muita coisa foi manipulada, não era verdadeiro, e aí entra essa coisa de ideologias e de grupos que muitas vezes estão nos bastidores, mas que vão... uma certa vez havia também um trabalho de marketing que foi estabelecido no tempo do nazismo, né? Da Segunda Guerra Mundial, de Hitler e tudo mais, que o chefe de propaganda dizia assim: opinião pública é o que se publica. Então, na intenção deles é o seguinte: a opinião pública é o que se publica. O povo vai pensar e vai determinar e vai acreditar naquilo que a gente publica e ponto final. Nós somos a opinião pública. E com isso, essa crise de credibilidade. Como é que você lida com isso? Sendo um jornalista, alguém que guarda o reino de Deus dentro do coração e que, de fato, em algum momento tem que sofrer. Talvez essa não foi a primeira, não será a última, mas em algum momento você tem que preservar os teus valores sob o risco de talvez sofrer algum tipo de consequência. De que lado Moisés vai ficar? Estou muito tranquilo em relação a isso. Eu aprendi primeiro a confiar em Deus. Confio em Deus 120%. Ou seja, se não for para ficar aqui, Deus vai abrir outra porta. Segundo, você falou, né? As pessoas,
políticos estão corruptos, enfim. Mas a mesma pessoa que reclama do político faz coisa errada no trânsito, não respeita os outros. Ou seja, a corrupção está impregnada na sociedade. Segundo, como é que eu faço? Todo mundo na empresa sabe do meu princípio e sabe o que eu defendo. E eu deixo transparente para todo mundo. Então, eu sempre vou defender a família, Deus, a honestidade, a verdade, a sinceridade. Doa a quem doer, meu irmão. Te repito aqui, repito para você. Se não for desse jeito, não tem problema. Se Deus fechar uma porta, Ele vai abrir outra. Eu nunca vou negociar. Nunca você vai me ver sendo corrupto para tirar vantagem de uma entrevista, para um fim comercial, né? Tirar ou querer aparecer mais do que eu devo, querer fazer o meu nome em cima de inverdades, em cima de sensacionalismo. Não. Não, porque não foi assim que eu aprendi em casa e não foi assim em que eu aprendi nas comunidades em que eu convivi, em que eu convivo. Você falou que quando foi a primeira vez na igreja, ficou impressionado porque eu trazia uma mensagem da Bíblia citada. Mas te ouvindo falar, eu vejo uma mensagem da Bíblia comentada. Porque do que você está falando aqui, é aquilo que está em Romanos 12. Não se conformem com este mundo. Transforme. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem muita gente querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, experimentar e conhecer, mas não entenderam ainda que a antessala da experiência da vontade perfeita de Deus, que vai te levar a viver a plenitude de vida, está em não tomar a forma, em não se conformar com a corrupção, com a iniquidade, com a perversidade, com tudo aquilo que corrompe os valores eternos de sociedade, de reino de Deus. Então não tomem a forma deste mundo para que sejam capazes, né? Mas se renovem. Essa metanoia, eu costumo dizer que o arrependimento, ele não é um sentimento de culpa ou de remorso. O arrependimento é uma transformação de mentalidade, é você entender, poxa, para onde é que eu estava indo? Que cabeça que eu estava, com que ideia que eu estava pensando em chegar, e não se conformar mesmo, né? E na tua posição é muito sensível, né? Você está diante de notícias todos os dias, de propostas todos os dias, de pressão, muitas vezes, né, desses meios maiores de comunicação que querem formar a opinião pública, e nem sempre, ou na maior parte das vezes, no mundo que jaz do maligno, essa formação de opinião pública não é de acordo com a vontade do Senhor, e você está ali para não se conformar. Mas a gente tem que entender que a gente está nesse mundo. E isso é a Bíblia comentada, isso é viver a prática da palavra. A gente está aqui no mundo e as pessoas, ai meu Deus, mas mais uma palavra, né? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas as pessoas param por ali. Mas para cooperar, você tem que viver mediante aquele propósito. Exato. Ou seja, foram chamados de acordo com o seu propósito. Não adianta, né? Só interpretar também a palavra do jeito que você quer. E estamos no mundo, meu irmão, já que estamos falando de palavra, pega aí, Efésios 6:10, é isso aí, ó. Vamos sair pro mundo com as armaduras do nosso Senhor e bora pra cima. Eu acho que ser cristão é um desafio muito gostoso. Né? Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Efésios que fala sobre a armadura do cristão, né? Cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade protege as tuas calças, né? Não vai te deixar nu. É isso aí. Mostrando as partes aí vulneráveis. Então quem fala a verdade está protegido. A couraça da justiça é aquilo que protege a retaguarda, é a pessoa que, por ela ser justa, em algum momento, se tentarem ser injustos com ela, alguém vai se levantar dizendo assim, não, eu defendo, porque eu conheço o caráter. E a espada... Porque da forma como você... A espada é o ataque e a defesa. É a palavra, né? É onde, de fato, você ganha a discussão, é onde você estabelece a verdade, é onde você, de fato, promove o que é eterno. Então, de fato, a gente tem que sair paramentado todos os dias como um bom soldado de Jesus aí pelo mundo, né? E graças a Deus, eu tenho certeza de que a população está entendendo isso, a população está conhecendo Moisés, sabe que ele é cristão, tem muitos defeitos, pecador, né? Às vezes me envergonho dos pecados que eu cometo,
Mas, pelo amor de Deus, né? Que Jesus tenha a compaixão e nos perdoe, assim, né? Porque tem que ser assim, porque o Moisés é um irmão na fé e não um ídolo da fé, né? Tem que ser. E faz parte. Eu acho que a gente vai aprendendo todos os dias, mas eu busco sempre ser esse cara transparente e sempre seguir diante de um propósito e da nossa... Não é ideologia. Muita gente usa ideologia, mas não acha ideologia. É estilo de vida. Nós sentamos aqui preocupados. Eu em entrevistar, você em ser entrevistado e pensando que tá aí. Quanto tempo a gente tem? Você acredita que o tempo acabou? Já? Tá vendo? Rapidinho. Quer dizer, passa mais rápido aí ou aqui? Passa mais rápido aqui. Sendo entrevistado. Deixa uma palavra para quem tá nos assistindo aí. Vamos lá. Primeiro quero agradecer, Fernando, de coração, né, esse momento especial. É muito bom a gente estar se reencontrando depois de tantos anos. Depois de 20 anos eu voltei para Itajaí, revendo os amigos de infância, de colégio, enfim, e vendo que grande parte desses amigos estão bem-sucedidos hoje. Na área espiritual, na área empresarial, na vida cristã, na vida familiar. E eu fico feliz em te ver, né, na frente de um ministério, com essa responsabilidade de guiar milhares de vidas, e Deus te deu essa missão e eu louvo a Deus por isso. E tomara que Ele te dê muito mais ainda pela frente. É o meu desejo assim de coração de que a CI realmente desbrave fronteiras, porque levar a palavra de Deus não é um desafio fácil, né? Você é muito criticado por isso. Mas conta comigo e eu tenho certeza, tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho desse ministério, aprendi a respeitar demais e honrado com esse convite de contar um pouquinho da minha história, não só como jornalista, mas como cristão, porque a gente não tem tanta oportunidade de falar sobre isso justamente num podcast, num programa de TV, num programa de rádio. E quero dizer para você que está acompanhando esse podcast de que você pode ter certeza de que você tem hoje um apresentador, um comunicador que é preocupado, né, com os problemas da sociedade, que é preocupado em levar a verdade, em buscar soluções, em dialogar, né, fazer essa mediação entre o poder público, entre a sociedade e é um pai de família, um cristão que ama Jesus, apaixonado pela igreja, apaixonado por louvor, por cantar, por tocar, e que Deus abençoe. Tem tempo para tocar no Aleluia, não? Tem. Sobra tempo? Tem tempo. Nossa, era o que eu mais queria falar. Eu vou ser bem sincero aqui. Rapaz, tem uma palavra na minha vida que eu tenho medo. Né? Um pastor, Fábio, que é nosso amigo, hoje ele tá lá na Suíça. Ele fala, tu tá fugindo, ele fala para mim. Mas Deus já me disse que tem um ministério para você. Falei, Fábio, eu tenho medo disso, rapaz. Você sabe que Deus nunca chama desocupado, né? Rapaz, eu tenho medo. Deus sempre vai nos chamar quando a gente estiver bem ocupado o suficiente para dizer não para Ele, mas a gente vai dizer não para as outras coisas. Então, esse momento assim, talvez de auge de carreira e de vivendo todos isso, talvez seja um momento mais perigoso mesmo. Mas assim, para Deus eu tenho tempo para o tempo que for necessário, Fernando. Para Deus é o maior investimento da vida e eu nunca vou dizer não para a obra do Senhor Jesus. Nunca. Sempre vou ter tempo disponível para isso. Amém. Quero dizer que daqui a honra é minha, a recíproca é verdadeira. Obrigado pelo ter aceitado o convite, por esse tempo que a gente está vivendo. Deus está fazendo coisas tão lindas, tão maravilhosas, e eu sempre falo que a igreja ela não é um CNPJ, a igreja é uma junção de CPFs. Então essas coisas maravilhosas que Deus está fazendo, na coletividade a gente está usufruindo e vendo nos encontros, mas tem a ver com esse Deus de graça, de amor, de poder nos indivíduos, né? Nos indivíduos da igreja. E você é um deles, né? Tem sido uma inspiração, é muito orgulho, né? Amém. Assistir o jornal, Amém. ver a credibilidade, ver a responsabilidade e ver um amigo ali, irmão, sobretudo de fé, sabendo que tem alguém ali que está defendendo o reino de Deus. Amém, fico lá no meu cantinho, né? Gosto de orar, mas olha, eu tô muito feliz. Mas você está fugindo do seu ministério. Eu tenho que confessar isso e tenho muito medo, não deveria ter, mas enfim. Deixa eu encerrar com um presente, quero te dar um presente. Vai chegar uma hora.
Um presente da Luarce. Olha só. Aromatizadores e velas e experiências olfativas. Olha só. Pra perfumar a casa. Pode falando. É um presente da Luarce. A Luarce, eu sempre falo, essa empresa, ela é da minha nora. Sabe que eu tenho nora já, né? Você tá preparado pra ter genro já, não? Hã? Essa pergunta é ruim de responder. Eu já tenho nora. Ai, Jesus, eu vou ter 2 genros, né? 2 genros. Que o Senhor te ajude, viu? Mas minha filha tá nos caminhos, tá batizada, ela frequenta o ministério lá, todo domingo tá no culto de jovens e é um orgulho pra mim, sabe? De saber de que ela tá no caminho e que ela vai ser... Eu tenho certeza que o marido já tá separado, a gente ora, né? Amém, lá em casa a gente ora por isso, um marido de Deus pra vida dela e da bebê também. Eu tenho uma menina de 8 anos, eu costumo dizer que o primeiro genro eu quero oferecer em holocausto ao Senhor. Amém. Amém. Pegar o cutelo, a lenha, vamos ali dar uma volta, se o Senhor prover o cordeiro, é o genro escolhido. Se não, azar o seu. Enfim, muito bom. Obrigado pelo presente, sensacional. Leva lá pra casa, entrega na mão da dona Tatiana. Adorei, ela vai gostar demais também. Vamos lá. Ah, legal, hein? Crescer também é se reconectar com a própria essência. Deixar que ela fale por você. Obrigado pelo carinho aí, pelos presentes e por essa oportunidade, né, de contar um pouquinho mais da minha história. E graças a Deus que ela tá se desenhando para um final feliz, Fernando. Uma história inspiradora. Obrigado. Obrigado você. Deus abençoe.